E aí, pessoal, beleza? Bom, mais um videozinho aqui de Elixir. Dessa vez o penúltimo da nossa série, né? Demorou um pouco pra gente terminar isso aqui, mas a gente vai terminar. E bom, o conceito de hoje é sobre behaviors, né? E a gente vai aprender duas novas técnicas hoje. Na verdade, é uma técnica que utiliza uma keyword nova, que é use, que ela é extremamente parecida com o que a gente já fez no import e no alias, só que ela traz uma funcionalidade a mais. E sobre behaviors, ele trabalha numa questão muito parecida com os protocolos, mas eles têm diferenças significativas entre eles, tá? Então, se fosse para resumir o que a gente vai ver hoje no vídeo, a gente vai ver uma maneira de estender o comportamento de um módulo que a gente tenha com um código que está em um outro módulo. Então, por exemplo, imagine que você tenha o seu módulo list e você já tem implementado um monte de funções em um módulo chamado collection, né? Você pode utilizar o use para definir comportamentos dentro desse módulo list, né? Você pode reaproveitar código do módulo collections. Isso traz uma abstração bem forte para a gente, né? Enquanto os protocolos trabalhavam em polimorfismo, né, no nível de valores, os behaviors trabalham em polimorfismo a nível de módulos, tá? Que é basicamente aí sim o que a gente tem em interfaces dentro da orientação objeto, né? Então cada classe tem o seu determinado comportamento. Nesse caso, cada módulo vai ter o seu determinado comportamento. Até por isso behavior é a nomenclatura que a gente dá. Enquanto nos protocolos a gente tinha o comportamento sendo alterado baseado no módulo que a gente injetava numa função. Então, se eu injetar numa função uma lista, ele vai executar a função x. Se eu injetar numa função um dicionário, ele vai executar a função y, né? Aqui a gente chama a função diretamente do nosso módulo. Beleza? Eu vou iniciar a leitura aqui do exercício e a gente vai entender isso um pouquinho melhor implementando. Eu sei que falando aqui às vezes pode ficar muito abstrato e eu entendo se você não tiver entendido nada do que eu falei até agora. Beleza? Mas vamos lá. Então, aqui ele está falando que use é uma macro que serve para a gente estender um módulo com funcionalidades que estão em um outro módulo. Quando a gente utiliza use dentro do nosso módulo, um outro módulo vai ser injetado dentro dele. E isso vai trazer definições de funções. Como até as importações e alias que a gente fez no módulo que a gente está injetando vão vir para esse nosso módulo. Então, aqui ele traz um exemplo interessante e é um exemplo real, tá, que acontece no XUnit. E a gente vai ver uma questão bem interessante. Então, imagine que você está definindo um módulo de teste para testar funcionalidades. E, bom, aqui a gente pode até conferir que é dessa maneira que é feito mesmo. Então, aqui a gente tem um use, XUnit case. E o que é esse módulo aqui, XUnit case? Então ele diz que o XUnit case utiliza uma macro, né, que é chamada using, que é ela que vai fazer a tradução para o Elixir utilizar a macro use. Então percebam, o módulo XUnit case, ele define aqui essa função, essa macro using, e ele fala para a gente, olha, importa tudo que está no XUnit assertions e importa apenas as funções describe, test, realidade 1, teste realidade 2, teste realidade 3 do XUnit case. E o que isso aqui vai fazer pra gente? Quando a gente utilizar o use XUnit case aqui, todas essas funções aqui do XUnit case e todas as funções de assert do XUnit assertions vão estar disponíveis aqui para dentro do nosso módulo, tá? Então é exatamente o que ele disse pra gente. É uma maneira da gente injetar código que está em um outro módulo em um módulo que a gente quer utilizar ele, tá? Bom, ele está dizendo que esse use ele pode ser utilizado passando alguns argumentos. Então, por exemplo, um dos argumentos que a gente pode passar para o XUnit case é essa keyword aqui, a sync_true, tá? Bem, aqui, nesse caso, essa keyword não está sendo utilizada, e aqui a gente não tem o código que trata essa keyword, né? Mas ele diz que se for necessário, a gente pode passar algumas opções aqui para dentro, beleza? E isso geralmente vai ser utilizado com os behaviors, né? Então, ele está dizendo aqui que behaviors são uma forma da gente definir interfaces, né? Por exemplo, um conjunto de funções e macros que vão ter um comportamento, né, em um determinado módulo e que vão ser implementados depois com diferentes comportamentos. Aqui ele chama de diferentes callbacks, né? Então ele diz que isso é uma maneira da gente compartilhar interfaces e definir
callbacks que podem ser utilizados de maneira conjunta. Então, para a gente definir um behavior, a gente vai utilizar o def módulo, vai nomear o módulo que a gente está querendo criar, do, e aqui a gente define o @callback, que é uma maneira de eu definir, vamos dizer assim, uma interface funcional. Né? Assim como o @spec, que ele está dizendo aqui, a gente vai passar o nome da função, o tipo de entrada e o tipo de saída. Tá? Então é extremamente parecido com o @spec. Isso aqui vai definir para a gente um behavior, que é o behavior do contable. E, por padrão, ele diz que todo contável tem a função count. É basicamente isso. Beleza? Bem, aqui ele está ensinando a gente a implementar um determinado behavior. Então, se a gente quiser adicionar um determinado comportamento para o nosso módulo e criar um callback, ou seja, implementar uma função que tenha essa flag @callback, nós vamos utilizar o @behavior dentro do módulo que a gente está querendo implementar. Então, aqui tem um exemplo, que é o book collection, que ele diz pra gente, olha, o módulo book collection, ele tem o comportamento de contável, né, contable. Então, isso aqui indica que a gente vai utilizar, né, esse tipo de comportamento. E o @impContable, com a função definida embaixo, diz pro Elixir o seguinte, olha, aquele callback contable que eu tenho que implementar para ter esse behavior vai ser representado por essa função aqui. Tá? Então é uma forma da gente marcar e dizer, olha, essa função aqui está implementando um callback, tá? Ela não é uma definição, ela é uma definição do módulo book collection, mas na verdade ela vai ser utilizada como callback do behavior contable. Beleza? Então é basicamente isso que a gente tem aqui. Alguns lugares também você vai encontrar o @impTrue, para dizer que a gente está implementando para um determinado behavior. Mas eu acho que isso aqui fica mais semântico, né? Porque a gente sabe que behavior a gente está implementando, caso por algum motivo o def count tenha mais de uma implementação dentro do nosso módulo, né? Para mais de um behavior, por exemplo. Aqui ele está dizendo que a gente também pode implementar callbacks padrões. Então, por exemplo, a gente definiu aqui o nosso módulo contable e disse que ele vai ter um callback count. Mas eu poderia, utilizando aquela def macro using, injetar o código count padrão no meu módulo, para ele não necessariamente precisar implementar isso aqui. Então, é isso que ele está fazendo, utilizando def macro using. Aí, para definir uma macro, a gente já viu a questão do quote do. A gente tem um vídeo aqui sobre Abstract Syntax Tree. E aqui eu estou dizendo, olha, injeta esse código aqui, @behavior contable, a função def count. E tem essa função aqui que é a def overrateable, que diz pra gente que se existir uma implementação, ele deve sobrescrever. Beleza? Então, só dando um belo overview do que a gente acabou de ver, a gente viu a utilização da key use, tá? Que a gente consegue injetar código no módulo que a gente quer utilizar. E a gente viu agora a definição de behaviors, tá? Com a questão de callbacks, implementação de um determinado behavior, que a gente viu aqui o @impl, que vai fazer a implementação daquele callback. E a gente também viu as duas questões sendo utilizadas juntas, né? Então, a definição de um determinado behavior e a definição da macro using para a gente ter uma implementação padrão de callback. Então, um default callback. Bom, beleza, vamos aqui para as nossas instruções. Ele está falando que a gente está trabalhando num projeto que chama Dancing Dots, que é um projeto para a gente criar animações. Bom, então vamos direto aqui para nossa primeira tarefa, que é definir o animation behavior. Tá? Então ele diz que esse módulo precisa de dois callbacks, o init e o handle frame. O init tem aridade 1 e o handle frame tem aridade 3. Ele diz que a gente vai definir isso no animation módulo. Então eu já abri o arquivo aqui e a gente já tem o módulo animation aqui escrito. Vamos definir os nossos callbacks. Opa. Callback, init. Vamos ver qual é a questão de retorno que a gente tem. Então ele diz que para definir o callback do init, a gente tem um argumento que é o opts e que ele é do tipo opts, né? Então vamos já colocar aqui opts do tipo opts. E que como saída, ele vai retornar um either, que vai representar uma tupla de ok ou error. Então, dois pontos ok, tipo opts ou error. E vamos ver que tipo é esse aqui de error.
do próprio tipo error. Tá definido aqui, ó. Beleza? E o nosso segundo callback. Opa. Que é a função handleFrame, que tem 3 argumentos. Um ponto, um número do frame e opções. Então, vamos lá. handleFrame recebe point. É o dot, né? Deixa eu... Vamos ver, eu acho que assim já vai funcionar legal. Não preciso nomear isso aqui. Um ponto, frame number e as opções, o OPTS. Como retorno do handleFrame, o que ele está dizendo aqui para mim? Define uma função, tem 3 argumentos e deve retornar sempre um ponto, um dot. Então, dot. Beleza, então a primeira tarefa foi feita. Segunda tarefa, ele está dizendo, ó, construa uma implementação padrão para o callback do init. Então, a gente vai fazer um def macro. O nome da macro é using. E aqui a gente vai utilizar o quote do. Então, lembre-se, a gente vai ter que injetar o @behavior. Opa. Deixa eu ver se eu só escrevi certo aqui. @behavior. Beleza. A gente está querendo adicionar esse behavior aqui, que é o animation. Só para a gente ter o nome completo aqui, o dancingdots.animation. Eu estou fazendo uma implementação para Dancing Dots Animation. E o callback que eu quero fazer é o do init. Então, OPTS. E nesse callback padrão, que é a segunda tarefa, ele está dizendo para a gente retornar a tuple OK. Para qualquer tipo de opção de keyword list que entrar. Então, tuple OK e OPTS. Tá. Agora vamos ver o def variable. Vamos só lembrar como é que a gente utiliza ele aqui. Então aqui tá count. Tem que passar o nome da minha função, que é init. E belezinha. Então, basicamente isso aqui que ele está passando. Perceba que aqui a gente passa a idade da função. Então tá tudo beleza. Acho que tá tudo implementadinho legal. Vamos passar para nossa terceira tarefa. Que é implementar Flickr Animation. Então, ele está falando aqui pra gente, olha, lá no módulo Flickr, você vai usar o Behavior Animation. Então, aqui a gente tem o módulo Flickr. Vai utilizar o Animation. Deixa eu utilizar o Use aqui já assim. E vamos ver o que a gente vai precisar fazer. Falando que isso aqui é indefinido ou privado. Deixa eu ver como é que essa macro tá definida aqui em cima. Ah, ela tem um argumento. O using. Então, beleza. Corrigimos ali a nossa task número 2. Vamos voltar para a task número 3. Ele diz que a gente deve utilizar a implementação padrão do init. E que a gente vai implementar o handleFrame callback. Então, vamos ver como é que a gente vai implementar o handleFrame aqui. Então, @impli. Lembre-se que a gente tem que utilizar... A gente, na verdade, quando a gente está injetando com o using, a gente já colocou o @behavior, então tá tranquilo. Então, dancingdots.animation. E a implementação que a gente vai fazer é o handleFrame. Então, o que a gente está recebendo aqui? A gente recebe um ponto, o número do frame e as opções, certo? E o que a gente precisa fazer aqui? Então, opacidade, radius e a posição é o que vai ser retornado disso aqui, que aparentemente é o próprio Dancing Dots, né? Mas, por exemplo, nesse caso aqui a gente está no frame número 4, com esse mesmo ponto. A opacidade, ela caiu pela metade.
o radius continua igual e a posição continua igual. Vamos tentar ver. Tá aqui. Se o frame number for múltiplo de 4, a função deve retornar um ponto com a metade da opacidade original. Nos outros frames, isso não deve ser modificado. Então, a gente vai utilizar aquela atualização padrão de estrutura. Dancing dots, ponto dot, que é a nossa struct que a gente vai modificar. E o que eu quero modificar aqui é a opacidade. Só que eu quero modificar a opacidade se for múltiplo de 4 o frame number. Então, se frame number resto da divisão, eu acho que aqui é RM, né? A função que a gente faz. Reminder. Então, se o frame number, resto da divisão por 4, for igual a 0, eu vou fazer uma coisa. Caso contrário, eu faço uma outra coisa. Então, se for divisível. E aqui eu acho que eu posso assinar com essa cláusula if, que é o opacity. Então, vamos colocar aqui exatamente essa expressão. Então, se for divisível por 4, eu vou pegar o dot.opacity e vou dividir por 2. Caso contrário, é o dot.opacity. Beleza? Deixa eu só ver as questões das options aqui, se a gente vai ter alguma coisa. Single frame, se o frame number for múltiplo de 4, deve retornar o ponto com metade da opacidade original. Nos outros frames isso não deve ser modificado. Tá, aparentemente tá tranquilo. Tudo que a gente tinha que fazer tá feito. O resto não muda nada, só opacidade. Então, o que ele está dizendo aqui pra gente? Que a gente não está fazendo inferência de tipos. Deixa eu só falar que as opções a gente não vai utilizar. Vou colocar aqui inferência de tipos. Só uma questão, ele diz pra gente que o frame number ele é um inteiro positivo. Aqui é um ponto mesmo. E aqui é um keyword. O que ele está reclamando aqui? Que não deu match com o callback. Ele disse que estava esperando esse tipo. Dancing dot. Radius, XY. E o tipo atual é esse cara aqui. Bom, eu não vou fazer a mudança porque eu sei que isso aqui vai retornar um dancing dot reaproveitando a estrutura de ponto original. Então não vou fazer essa mudança que ele está me sugerindo. Beleza? A menos deixa eu ver aqui que o dot. Vamos só verificar se... não deve ser o inteiro, né? É do tipo N a opacidade, então tá tranquilo. Beleza, e vamos para nossa última tarefa aqui, que é o zoom. Então ele está falando, ó, use o comportamento animation, implementar a animação de zoom. E beleza. A animação ela recebe uma opção, que é a velocidade. E a velocidade pode ser qualquer número. Ele diz que inclusive ela pode ser negativa. Então uma coisa que ele está dizendo aqui pra gente é que a gente vai ter que definir o init callback para validar. A gente está passando uma keyword list com aqui velocidade. Então a gente vai utilizar aqui o @behavior. Dancing dots. Ponto. Vou até retirar aqui essa especificação. Não é o foco hoje. Ponto. Dancing dots animation. @impl para dancing dots. Ponto. Animation. A gente vai implementar a função init. E aqui eu já vou fazer uma outra questão, que é verificar se a gente tem aqui a velocidade. Então, esse aqui. Ponto. Eu vou chamar de value. E eu vou utilizar o online syntax aqui. Se tiver com aqui velocidade,
em um determinado valor. Eu vou retornar o ok com esse cara. Agora a gente vai fazer uma outra implementação, que é a definit, para qualquer outra coisa. A gente vai retornar a tupla de erro. E vamos ver o que tem que sair como segundo argumento dessa tupla. Tem que sair essa frase aqui. Então, tá aqui. Pronto. Tranquilo. Agora a gente vai ter que definir uma outra implementação de callback, que é o handle frame para essa animação de zoom. Então, @impl dancing dots.animation def handle frame. Vamos ver o que a gente precisa fazer nesse caso. Ela deve retornar um ponto com o radius incrementado pelo valor do frame corrente, né? Menos 1 vezes a velocidade que a gente recebeu. Então, por exemplo, o radius aqui é 24. Então a gente vai fazer 24, cadê? Mais o valor do frame corrente, vai dar 25. Menos 1 vezes a velocidade. Então seria 25. Rapaz, menos 10. Eu tô ficando maluco. Deve retornar um ponto, um radius incrementado pelo valor do frame corrente. Ah, tá. É o valor do frame menos 1 vezes a velocidade. Então o valor do frame 1 menos 1, 0 vezes a velocidade vai dar 0. Então por isso que o radius se mantém aqui constante. Beleza? Então vamos fazer isso aqui agora. A gente vai reaproveitar esse cara. Só que aqui a gente vai sobrescrever o radius. E, bom, isso aqui é relativamente simples. É dot.radius mais frame number menos 1, opa, vezes a velocidade, né? Então, aqui, deixa eu pensar. Vou fazer o seguinte, vou pegar o opts e eu vou utilizar o módulo keyword. Módulo keyword.get opts, a chave que a gente quer buscar é velocity. E por valor padrão vou colocar 0. Tá? Então, deixa eu só... Acho que dá pra ver aí tranquilamente, né? Vamos verificar se era só isso. Frames começam a ser contados a partir do 1. Tá, beleza. Ah, tem uma outra coisa aqui também, né? Que a gente pode ter a chave velocidade, mas se o valor de lá de dentro deve ser um número, né? Então, só pra gente colocar aqui, eu vou utilizar um guard. Então, when is... Tem um isNumber? Tem. Value. Então, value tem que ser um valor, um número. Então agora a gente está coberto que tem que ter essa chave e o valor tem que ser um número. Aí, ao contrário, a gente retorna um erro com a string. Tem alguma outra coisa que a gente precisa cobrir? Tá, eu acredito que não, mas se falhar, a gente vê o que a gente precisa escrever. Então, vamos abrir aqui o terminal, vamos utilizar o mix test. Beleza, a gente teve 3 falhas, vamos ver. Então, a gente mandou velocidade com a string 7. E... Ah, tá. Aqui ele estava esperando que a gente inserisse no erro o valor. Então deixa eu pensar aqui o que a gente pode fazer. Porque não necessariamente vai entrar algo com a keyword, eu acho. Pode entrar uma lista vazia. Então eu vou escrever aqui ainda uma outra função. Que vai ter mais essa cara aqui.
Só que ele não vai bater com o isNumber. E aí aqui eu consigo fazer a formatação. Ou melhor, eu consigo chamar isso aqui de OPTS. E aqui utilizar aquela função do keyword. Keyword.get. OPTS, da onde eu quero pegar. E aqui eu não vou utilizar o align syntax, não está compensando. Gente. Vou retirar esse cara daqui. Oh, rapaz, pronto. E aqui eu só vou colocar o que eu quero. Então, eu quero pegar o valley, que é um valley qualquer. Vai ser keyword.get de OPTS. Eu vou tentar pegar a chave velocity. Se eu não achar ela, vou passar string new. E aqui dentro, consigo colocar o valley. Se a gente quisesse só deixar isso aqui um pouquinho melhor, eu consigo passar isso aqui para uma constante. Velocity error msg. Fechar aqui esse cara. Aqui eu conseguiria utilizar uma string arroba velocity error msg espaço e o nosso valley. Aqui funcionaria legal. Vamos testar aqui. Xtest. Antes eu tinha falhado. Então, opa. Compilei 3 arquivos. Vamos ver no que eu farei melhor. Tá, ele veio com 7 aqui, então tem que pôr aspas aqui fora. Então, peraí. Deixa eu colocar aqui o caractere de escape. Vamos ver se era isso. 3 falhas ainda. Ô, rapaz. Vamos ver. Caraca, mano. O new é pra vir sem nada. Mas o valor é pra vir com aspas, né? Pelo que eu entendi. O que ele tá reclamando aqui? Que eu tô sem a keyword opacity. Assim que eu atualizo aqui. Opacity. É essa aqui eu tenho que atualizar. O que ele tá reclamando agora aqui? Que ele não conhece a chave? Esse cara aqui. Pá. Caralho, velho. Que bizarro, velho. 129. Vou dar uma olhada aqui. Dot. Past. Acho que eu passei errado aqui. Eu escrevi errado. Pronto. Beleza, um teste falhou, que é o do new. Né? Então, deixa eu pensar aqui. Keyword.get, tô pegando a velocidade, retornando uma string com new. Deixa eu tentar retirar esses escapos aqui, só pra gente ver se vai dar pau em alguma coisa. Provavelmente vai dar pau no do número, né, agora. Porque ele tá falando que eu retornei isso aqui desse jeito. Tentar utilizar o operador de concatenação, só pra ver se vai mudar alguma coisa. Não, continuamos com problemas aqui.
Bom, aqui eu poderia utilizar algum ternário, né, para fazer de um jeitinho mais safe. Pensar como ficaria um ternário aqui dentro. Ia ficar muito feio. Então, se value, e aqui eu retorno new. Então, se tiver um valor do, eu vou passar esse valor para dentro de uma string. Que vai conter os caracteres de escape. Que é passar o value. Caso contrário, que é o else, string new. Beleza, agora todos os testes passaram. Bom, pessoal, o vídeo ficou meio longo aqui. Eu vou só dar uma pincelada em tudo que a gente implementou aqui, fazer alguns comentários e aí eu já termino o vídeo. Também vou dar vou aumentar um pouco a velocidade aqui do vídeo, talvez tenha muitos momentos de pausa aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente definiu foi um behavior chamado animation, tá? A gente definiu dois callbacks que são contratos de funções, que os nossos módulos que vão implementar o behavior animation precisam implementar. Então, é como se fosse uma interface mesmo, a utilização de behaviors. Aqui em cima são só definições de tipos que nos auxiliam a escrever esse @callback, para a gente dizer exatamente o que está entrando e o que está saindo. A gente também viu a utilização da macro using aqui, que é uma maneira da gente injetar o código que está aqui dentro no módulo em que a gente vai utilizar o behavior. Então, por exemplo, esse módulo aqui que é o Flickr, a gente está injetando todo esse código aqui dentro do Flickr. Porque ao invés dele utilizar o @behavior, como a gente está utilizando aqui, ele está utilizando o use. Tá? Então, por baixo dos panos, o Elixir vai fazer a chamada dessa macro using aqui e vai injetar todo esse código aqui dentro do módulo Flickr. Tá? Já no módulo zoom, a gente não ia utilizar o default callback do init. Então a gente apenas colocou @behavior aqui dancing dots, já que a gente não ia ter proveito do código injetado aqui, porque a gente ia ter que implementar o init. Então aqui a gente fez uma implementação verificando se existe aqui velocidade e se o value é um número. Então a gente retorna um OK, bem como a gente definiu aqui no contrato. Caso contrário, a gente retornaria um erro, tá? Que foi essa outra função aqui. Talvez tenha ficado um pouco confuso por conta dos caracteres de escape que precisavam ter, mas o código eu acho que está relativamente fácil de se entender. E por fim a gente fez uma implementação do handle frame, que era o último callback que a gente precisava implementar. E era basicamente isso aqui. Também utilizamos aqui o apoio do keyword get. Beleza? Então, só para a gente finalizar, maneiras de fazer polimorfismo aqui dentro do Elixir existem duas. A utilização de protocol, que utiliza polimorfismo no nível dos valores, e a utilização de behaviors, que utiliza polimorfismo no nível dos módulos, onde cada módulo tem o comportamento específico para um determinado callback, enquanto no protocol, ao você injetar o módulo dentro de uma função, ou a estrutura que representa o módulo dentro de uma função, o comportamento vai ser diferente. Então, são diferenças que podem parecer de começo sutis, mas elas têm propósitos bem distintos, eu diria. Né? Percebam que aqui no Animation, a gente, quando vai definir um comportamento, a implementação para um comportamento no módulo, eu necessariamente tenho que fazer dentro do módulo. Enquanto a utilização de protocols não me obriga a isso. Né? O def-impl pode ser feito em qualquer lugar. Beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo, que vocês tenham compreendido tudo que eu queria passar. E a gente se vê numa próxima resolução de exercício, que vai ser o último exercício sobre Gen Servers. E a gente já vai para playlists um pouquinho mais avançadas de Elixir. Então, até mais, galera.